gosta aqui de ser elogiado? Levanta a mão. Vamos ver quem que gosta. Quem não levantou porque não gosta, né? Todo mundo gosta, né? De ser elogiado, de ser bem falado, não é verdade? Eu gosto. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele elogia muito a igreja de Tessalônica. Ele diz que eles são abundantes na fé. Ele diz que eles são exemplo. Ele elogia muito a igreja. Imagina pastor Pedro chegar aqui e começar a falar bem do núcleo tropical, da igreja do tropical. Vocês são uma bênção, vocês são abundantes na fé, vocês são abundantes no amor. Começa a elogiar a nossa igreja, a nossa família, a nossa fé. Isso aconteceu nessa carta. 1 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 3. Paulo, ele está falando assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que a igreja de Tessalonicenses, ele está agradecendo a Deus, recordando diante de Deus, orando a Deus a respeito daquilo que eles haviam ouvido dos apóstolos e como eles estavam colocando em prática aquilo que eles haviam ouvido. Eles haviam recebido o evangelho de Jesus e Paulo estava contente com a igreja porque eles estavam colocando em prática. Eles estavam aplicando diariamente na vida deles o que eles haviam recebido. Eles ouviram falar a respeito de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, de seguir Jesus, e eles aplicaram isso na vida deles. Eles não só ouviram, mas eles começaram a colocar aquilo em prática. Eles ouviram falar a respeito de amar o próximo como a si mesmo, e eles estavam colocando isso em prática. Eles ouviram falar a respeito de orar pelas pessoas, de agir em fé, de colocar fé na vida, de tomar atitudes de fé, e eles estavam fazendo isso. E algo que eu quero frisar nessa noite, destacar para nós, é a respeito da fé dessa igreja, da igreja de Tessalônica. Paulo ele fala aqui a respeito da operosidade da vossa fé, de uma fé operante que estava acontecendo ali naquela igreja. A fé daqueles irmãos que haviam recebido as boas novas de Cristo Jesus, estava sendo vista. As pessoas estavam vendo a fé deles. As pessoas estavam recebendo da fé deles. As pessoas ali estavam ouvindo falar a respeito da fé deles. E essa palavra operosidade, no grego, quando ela foi escrita no original, ela é escrita como copos com K, que vem do verbo kopten, que quer dizer bater, fender, dando a entender uma atividade laboriosa, um exercício cansativo, um labor. Então a operosidade da fé daqueles irmãos vinha de algo que eles faziam com bastante esforço, com bastante labor. Não era fácil, não era algo simples, mas eles, crendo no que eles haviam ouvido, crendo no que eles haviam recebido, eles praticavam, eles colocavam em prática, mesmo que fosse cansativo, mesmo que fosse algo muitas vezes que parecesse impossível, eles colocavam aquilo em prática. Às vezes, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, aquilo que nós recebemos a respeito do Evangelho, nós podemos fazer um dia, fazer no outro dia, mas no decorrer da semana, no decorrer dos meses, aquilo vai parecendo que é cansativo, vai parecendo que é um fardo, vai parecendo que não dá mais para fazer. Mas uma fé operante que Deus quer ver em nós
é necessário esse esforço. João Batista, o Evangelho diz que o reino é conquistado por esforço, né? O reino de Deus, ele não é conquistado. A salvação foi conquistada de graça. A salvação, ela foi recebida de graça pelo sacrifício de Jesus por nós. Mas nós devemos desenvolver a nossa salvação, nós devemos desenvolver a nossa fé através de esforço, através, como diz aqui essa palavra, de bater, de ser repetitivo. A vida de oração, a vida de leitura da Bíblia, nós temos que empenhar esforço para que nós tenhamos uma fé operante, para que nós sejamos agradáveis, elogiados por Deus, para que Deus olhe para nós, como olhou para Jó e disse para o diabo: olha, está vendo Jó, meu servo fiel e justo, em quem não há dolo, em quem não há erro, está vendo? Para que Deus observe a nós, a cada um de nós, e possa dizer: olha, está vendo ali meu servo, minha serva, como eles são operantes na fé, como eles vivem a fé, como eles aplicam a fé, aquilo que eles ouviram, aquilo que eles receberam. A operosidade da fé neste caso é a atividade, o desenvolvimento espiritual, o esforço evangélico que a fé cristã inspira. É também a prática da fé cristã diária, do crente individual em relação aos que estão em sua volta. Então, é um desenvolvimento espiritual. Nós ouvimos, nós recebemos da palavra de Deus. Como que nós vamos desenvolver isso? Como que nós vamos ver na prática aquilo que nós lemos na Bíblia, aquilo que nós ouvimos num culto? Como que nós vamos ver? Nós vamos desenvolver, nós vamos dar passos de fé, nós vamos ter uma atitude, nós não vamos ficar parados com aquilo que nós recebemos, nós vamos colocar em prática. Vai haver um esforço da nossa parte. A fé, ela nos inspira. Nós entramos num lugar como esse, nós ouvimos a palavra de Deus, muitas vezes nós entramos aqui abatidos, tristes, desanimados, talvez em dúvida, talvez dizendo assim: eu vou hoje e nunca mais eu volto. Se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está aqui e você é especial para Ele, e Ele tem um plano para fazer na sua vida. E aí você volta no outro culto, porque você recebeu uma palavra de fé, e você vai desenvolver, você vai continuar dando passos de fé, desenvolvendo a sua fé diariamente, com relação aos que estão à sua volta. Pessoas à sua volta vão precisar de uma palavra de fé, pessoas à sua volta vão precisar de uma oração, pessoas à sua volta estão carregadas de notícias ruins, mas você tem boas notícias. Você tem boas notícias, você tem as boas novas, e você vai então fazer o quê? Você vai, através da fé, através desse desenvolvimento da sua fé, você vai falar das boas novas. Olha, o mundo não tem jeito, olha, mas Jesus veio para salvar o mundo. Olha, o mundo está perdido, mas Jesus veio para salvar o perdido. Olha, a doença é incurável, mas Jesus cura qualquer doença. Olha, na minha casa não tem solução, vem aqui que eu vou orar pela sua casa, e Deus vai mudar a situação da sua casa. Vivendo em fé, mostrando a fé para aqueles que estão à nossa volta, desenvolvendo a nossa fé. Somos justificados pela fé, mas a fé também produz boas obras, e uma fé operante fala de boas obras, fala de fazermos o bem, fala de uma vida piedosa, fala de nós colocarmos em prática. Eu estou sendo repetitivo, mas para que grave bem isso na nossa mente, para colocarmos em prática aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Espírito Santo tem falado a nós. As boas obras devem andar conosco. Há algumas religiões que dizem que as boas obras é que nos tornam salvos. Fazer coisas boas é que vai nos trazer a salvação. Mas a Bíblia diz que não é assim.
A Bíblia diz que somos justificados pela fé. Romanos 3 diz que somos justificados pela fé. A fé no Senhor, a fé em Cristo Jesus, a fé na obra da cruz. João Batista ensinava, Jesus ensinava, está escrito em Tiago capítulo 2, no verso 14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, se alguém te perguntar, se você chegar no mercado e encontrar com um conhecido seu e ele te perguntar: olha, você crê em Jesus? Você vai dizer: eu creio, porque você está aqui na igreja. Você vai dizer que crê, mas a pessoa vai querer ver as suas obras. A pessoa quer ver as nossas obras. Ela quer ver isso sendo, ela quer ver essa fé em ação, não só em palavras. Então Tiago diz isso: olha, vocês não podem só dizer que acreditam em Jesus, que têm fé em Jesus, sem que as suas ações não mudem, sem que vocês não tenham ações, sem que vocês não demonstrem frutos, sem que vocês não demonstrem obras. Aquilo que eu recebo de Deus, aquilo que eu ouço a respeito do Evangelho, eu tenho que colocar em prática. É isso que vai transformar as pessoas à nossa volta. É isso que vai nos fazer realmente testemunhas de Jesus. Em Gálatas 5, no verso 6, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Onde se aprende que aquilo que tem valor diante de Cristo não é religião legalista e cerimonial, mas a fé que opera pelo amor. Paulo está falando aqui para os irmãos daquela época que não é você estar apenas fazendo parte de uma reunião, não é você apenas andar com roupas de crente, não é você apenas ter gírias de crente. Não, isso não tem valor para Jesus. Isso não tem valor. O que tem valor para Jesus é a demonstração da nossa fé na prática. O que eu falo é o que eu vivo, o que eu vivo é o que eu falo. Se eu digo que sou evangélico, eu vou viver como quem recebeu o Evangelho. Amém, meus irmãos? Nós podemos ver no Novo Testamento, em nenhum momento os cristãos, eles se chamam cristão. Ele diz: eu sou crente. Ele diz: eu sou cristão. As únicas vezes que eles são chamados de cristãos são pelos outros, e de uma forma ainda sátira, de uma forma ainda para tirar sarro, uma forma de eles tirarem sarro. Os pequenos cristos, que é o que significa cristão. Mas por causa da atitude deles, por causa do modo deles viverem, eles foram chamados de pequenos cristos, ou seja, de cristãos. Hoje, o IBGE diz que já são mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. É muita gente. Mas nem todos, infelizmente, vivem como pequenos cristos. Nem todos colocam a fé em prática. Nem todos caminham por fé. Nem todos inspiram os outros pela fé. Glória a Deus. Agora, por que é possível? Mas, pastor, como que é possível ter uma fé operante? Como é possível andar dessa forma? A Bíblia diz que o justo viverá por fé. Como é possível eu viver por fé? Meu irmão, não é você abandonar tudo e dizer: agora eu vou viver pela fé. Não, mas é lá no seu trabalho você demonstrar fé. É lá na sua casa, no seu lar, você demonstrar fé. É lá na sua escola, na sua faculdade, você demonstrar fé. Para os seus vizinhos, na sua rua, você mostrar fé. Você mostrar que o seu guia,
o seu caminho é baseado em fé, o seu guia, ele se manifesta através da fé. Jesus Cristo, Ele opera, Ele age através da nossa fé. Em 2 Tessalonicenses, capítulo, verso 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Vou ler essa parte de novo. Cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Há um poder em nós, há um poder à nossa disposição, que vai fazer com que a gente tenha essa fé operante. Vai fazer com que aquilo que eu ouvi na pregação, eu consiga colocar em prática. Existe esse poder. Esse texto destaca a atividade e realização que é esperado que venha à luz devido à fé viva, que se agita na alma do crente, visto que o crente se entregou de alma a Cristo, sendo este aquele quem nos dá de seu Espírito, o qual empresta energia divina a todo nosso trabalho espiritual. Então, o que esse texto está dizendo é que se espera de nós uma fé viva, se espera de nós que nós tenhamos, que isso seja visível, essa fé viva, que dentro de nós haja um fogo, haja uma agitação a respeito dessa fé, porque nós nos entregamos de alma, entregamos a nossa alma ao Senhor, e por isso Deus empresta uma energia divina para que toda essa operação aconteça. Deus não nos chama para ter uma fé operante sem nos capacitar para tal coisa. Deus colocou em nós poder, Ele emprestou a nós poder, o poder dEle, o Espírito dEle está em nós, para que nós possamos agir em fé, viver em fé, caminhar em fé, olhar com os olhos da fé. Amém, meus irmãos? Você já ouviu aquela expressão, se entregou de corpo e alma? Já ouviu essa expressão? A pessoa se entregou de corpo e alma e tal, e fez, e foi, e mergulhou. Enfim, quando nós nos entregamos a Jesus, Jesus está esperando isso de nós, que nós nos entreguemos a Ele de corpo e alma, não só de palavras, não só para mostrar para a sociedade que nós temos uma religião, que nós participamos de um grupo. Não, Jesus espera que nós estejamos entregues de corpo e alma, e é assim que o poder dEle vai ser visível através de nós para as pessoas que cruzam o nosso caminho. É através dessa entrega de corpo e alma, é através desse mergulhar em Jesus, dizer: não, eu creio, eu confio, eu descanso nele, eu espero nele, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que Ele está no controle, eu sei que Ele vai vir ao meu socorro. Amém, meus irmãos? Então, é possível ter essa fé operante? Mesmo sem eu ser pastor, sem você ser pastor, mesmo sem eu ser diácono, sem você ser diácono, você precisa apenas ser crente, você precisa apenas crer em Jesus, para que opere o poder de Deus na sua vida. Ele já te deu esse poder, Ele já te emprestou esse poder. Mas por que muitas vezes isso não é visto? Por que muitas vezes isso não é... A gente vive uma vida sem poder, sem milagres, sem testemunhos. Talvez no nosso emprego a gente pareça como qualquer outro, apenas quando alguém vai perguntar, aí você diz: eu sou crente, eu sou evangélico. Por que isso acontece? Paulo elogiou essa igreja.
Paulo estava falando da operosidade da fé deles. Paulo estava falando de como eles estavam vivendo de acordo com o Evangelho. Mas no capítulo 3, abre lá no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, no verso 9 e 10. Ele está elogiando, ele está falando bem, ele está escrevendo uma carta alegre. E no verso 9 do capítulo 3, ele fala assim, ó: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus. Verso 10: orando noite e dia com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Paulo está falando aqui com o povo de Tessalônica, como ele poderia tributar graças a Deus, como ele poderia oferecer algo agradável a Deus, em relação à igreja de Tessalônica, que eles haviam pregado o Evangelho, que havia crido no Evangelho, que estava vivendo uma vida conforme o Evangelho havia sido comunicado a eles. O que ele poderia fazer? Como? E ele fala assim, poderia de alguma forma ir aí ver, ele fala no verso 10, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ou seja, Paulo estava elogiando a fé deles, mas também queria ir lá para reparar algumas coisas que ele estava vendo que precisava de reparo. Apesar de eles serem elogiados, apesar de eles estarem no caminho, Paulo percebeu que havia algumas coisas que precisavam ser reparadas na fé deles. Imagine então aqui um tecido grande, muito lindo, muito bonito, mas que por algum motivo ou outro tem um furinho aqui no canto, tem um furinho aqui no outro lado, tem um desfiadinho aqui em cima, e está precisando de um reparo, está necessitando de um reparo. E Paulo fala a respeito disso. A palavra reparar, no original, ela fala catartizo, e quer dizer restituir, preparar, examinar, completar, emendar o que estava rachado, equipar, colocar em ordem, tornar-se no que se deve ser. Algumas coisas na fé daqueles irmãos precisavam tornar-se ainda no que deveria ser, precisava ainda ser reparado, apesar deles serem elogiados. O pastor Pedro pode chegar aqui e nos elogiar e dizer que nós estamos no caminho, e dizer que está sendo uma bênção, mas que ainda tem algumas coisas que nós precisamos falar para que isso seja ainda mais efetivo, para que ainda seja melhor. Foi isso que Paulo estava fazendo com aqueles irmãos. Um reparo. Vocês se lembram dessas semanas que a cratera que se abriu lá na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, e quase aconteceu um desastre, e logo vieram os caminhões cheios de concreto, e começou a despejar concreto naquela cratera enorme, uma cratera enorme, um buraco enorme, próximo a Marginal Tietê. Teve que ser reparada, porque houve umas fissuras, houve um acidente, aquilo teve que ser reparado. E o que precisou, o que foi necessário para acontecer aquele reparo? Além de toneladas de concreto que foi despejada naquele buraco, muita mão de obra, muita ferramenta, caminhões, muito recurso financeiro, muita coisa teve que ser colocada ali para que houvesse esse reparo. Ou seja, há alguns reparos que demanda recursos, demanda tempo, demanda esforço, demanda a nossa intenção, nós estarmos focados naquilo, para que houvesse ali o reparo naquela obra, naquele buraco. Necessitou
fazer muito esforço. E nessa semana eu li que quando a mulher está grávida, Johanna, se acontece alguma lesão nos órgãos da mulher, o bebê, ele libera células estaminais para reparar o órgão danificado. Olha só que interessante. Então a mulher está grávida, acontece um acidente com ela. Essas células estaminais são indiferenciadas com capacidade de autorrenovação e divisão ilimitada, que podem dar origem a células estaminais adicionais, mantendo o seu pulso. Aqui é uma escrita científica. E as células filhas comprometidas com a diferenciação nos vários tipos celulares do organismo. Ou seja, o bebê libera essas células para a mãe com essa capacidade de autorrenovação, para que esse órgão danificado seja reparado. Interessante que a mulher, ela gesta o filho no ventre. Mas se nós analisarmos espiritualmente, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E alguns dizem que é nessa mesma região, as nossas entranhas. Como nós vamos ter essa força para reparar algumas coisas da nossa fé que foram danificadas durante o tempo? O irmão Lázaro conta no testemunho dele, que no começo da conversão dele, ele só tinha fé, não tinha mais nada além da fé, não tinha conhecimento bíblico, não tinha experiência, não tinha nada, só tinha fé. E talvez lá na nossa conversão nós sejamos igual o irmão Lázaro. Por isso que é tão gostoso ouvir as músicas dele, porque a gente se identifica, né? E de repente, na caminhada, no decorrer do tempo, coisas foram acontecendo que foram danificando a nossa fé. Desfiou um lugarzinho aqui, abriu uma cratera ali, fez um outro furinho aqui, foi danificando a nossa fé. Mas você se lembra lá no texto Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1:11, que nós lemos que há um poder que nos ajuda, há um poder divino que nos ajuda a cumprir e operar em fé. Da mesma forma que esse nenê, que os bebês liberam essa substância para as mães, para essa reparação, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está dentro de você, e nessa noite Ele quer liberar essa substância, para que nós saiamos daqui com a nossa fé reparada, fortalecidos na nossa fé. Talvez ouvimos coisas que enfraqueceu a nossa fé, danificou a nossa fé. Talvez vimos coisas que danificou a nossa fé. Passamos por situações que danificaram a nossa fé. Mas nessa noite, o Espírito Santo está aqui para dizer, para mim e para você, eu quero reparar a vossa fé. Eu estou disponível a não só emprestar a energia divina, mas dar a você. Não quero de volta, porque a minha energia é infinita. Eu posso emprestar, eu posso emprestar, eu posso emprestar, eu posso emprestar, eu posso continuar emprestando e ela não acaba. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. O que precisa ser reparado na nossa fé nessa noite? A fé para orar. Como está a nossa fé para orar? Por que eu não oro todo dia? Por que eu não oro como antes? Por que eu não oro como antigamente? O que aconteceu com a minha fé para eu não orar mais como eu orava? A fé para ler a Bíblia. Por que eu não leio a Bíblia? Por que eu não leio mais a Bíblia como eu lia antes? Por que eu não vejo a Bíblia, eu me apaixono, eu me encho de emoção como antes? O que aconteceu? Será que a palavra de Deus mudou?
Será que a palavra de Deus não é mais verdadeira? Será que Deus não cumpre mais a sua palavra? Fé para não faltar do culto por qualquer motivo. No começo da conversão, eu ia até no dia de limpeza. Agora, eu não vou mais todo culto. Eu vou quando eu não estou bem, ou quando eu estou bem. Eu vou quando eu estou muito, quando a coisa está muito preta, está muito feia. Aí eu vou. Fé para não faltar do culto por qualquer motivo. Fé para ser fiel nos dízimos. Será que eu não confio no que a Bíblia diz quando fala para entregar todos os dízimos à casa do tesouro? Quando a Bíblia diz para eu não me apoiar no meu próprio entendimento, mas eu honrar a Deus com toda a minha renda, com todos os meus rendimentos. Será que falta fé para eu crer que a palavra de Deus é verdadeira, inclusive na vida financeira, inclusive quando se diz a respeito de finanças? Fé para jejuar, para eu ter uma disciplina espiritual. Quando os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam: Jesus, por que nós não podemos expulsar o demônio daquele menino? O pai do menino chega: olha, eu pedi para os seus discípulos expulsarem o demônio, mas eles não puderam. Jesus olha e diz: ó, geração incrédula, até quando eu vou ter que viver com vocês? Ele não diz geração sem conhecimento, geração sem qualquer outra coisa. Ele diz geração incrédula. E depois Jesus explica para os discípulos. Eles saem, Jesus explica: sabe por que vocês não conseguiram? Porque essa casta de demônio, esse patamar, esse lugar da vida espiritual só é alcançada através da oração e do jejum. E talvez lá no início da conversão eu jejuava, eu tinha uma disciplina espiritual, mas o tempo foi passando e eu não tenho mais essa disciplina espiritual. Será que é isso que precisa ser reparado? Irmãos, Jesus, ele começou o ministério dele com 40 dias de jejum. O apóstolo Paulo fala de vários jejuns que ele fez. O jejum faz parte da vida do crente. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não conseguimos vencer a nossa carne. Nós não conseguimos lutar contra a nossa carne com apenas o nosso esforço, com apenas o esforço humano. Mas quando nós jejuamos, nós fortalecemos o nosso espírito, e aí nós conseguimos mortificar a carne, e aí nós conseguimos crer mais, a nossa fé é elevada, a nossa fé ela aumenta, nós ficamos mais sensíveis às coisas espirituais. Será que é esse reparo que eu preciso nessa noite? Fé para testemunhar, para viver o Evangelho. Lá no início da caminhada eu vivia, não falava palavrão, vivia como crente, não mentia, não ficava vendo coisa errada na TV, na internet. Mas agora isso não é bem assim. Tem algumas coisas que eu deixei, que eu acho que não tem nada a ver, mas tem, e é pecado. Será que você não tem mais fé para ser uma testemunha de Jesus? Será que é esse o reparo que é necessário nessa noite? Para viver o Evangelho de Jesus. Fé para perdoar. Fé para perdoar. Será que no decorrer desse tempo as pessoas foram te machucando, foram te ferindo, e você foi guardando rancor, foi guardando mágoa, e hoje você carrega várias pessoas, ou melhor, vários defuntos nas suas costas, mas você não consegue perdoar? Essa é a noite de você receber fé para perdoar aqueles que te feriram. Essa é a noite que Deus vai te dar fé, que Deus vai ministrar no seu coração, para você liberar perdão sobre aqueles que te feriram. Quando os discípulos estão com Jesus, e eles perguntam: olha, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão?
E o que Jesus diz? Aí eles dizem assim: até 7 vezes, Jesus? E o que Jesus diz? Até 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes ele pecar contra você, o 7 ele tem um significado na Bíblia, que é o número do completo, o número inteiro de Deus. Ou seja, 70 vezes 7 quer dizer que sempre, toda vez que o seu irmão pecar contra você, você tem que perdoar. Então os discípulos, sabe o que eles dizem? Ah, Jesus, então aumenta a nossa fé. E talvez nessa noite, você está aqui e precisa que a sua fé seja aumentada, para perdoar as pessoas. Porque a oração do Pai Nosso diz que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, assim como Jesus nos perdoou, senão nós não vamos ser perdoados. Então será que eu preciso de reparação na minha fé nessa área? Fé para amar os não amáveis, fé para amar aquelas pessoas difíceis, fé para amar aquelas pessoas intragáveis, chatas. Não é só amar os que nos amam. Jesus disse: amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos, amem os que perseguem você, amem os que falam mal de você, ame essas pessoas. E amar, meus irmãos, não é ter sentimento de paixão, uau, não. É você cuidar daquela pessoa se ela tiver necessidade, é você orar por aquela pessoa, é você desejar o bem para aquela pessoa, é você ter atitudes bondosas para aquelas pessoas, mesmo elas sendo pessoas difíceis, não amáveis. Fé para descansar em Deus. O que a Bíblia fala a respeito do descanso? Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do Senhor. Confia nele, descansa nele, e Ele vai satisfazer o quê? Os desejos do seu coração. Eu não consigo mais descansar em Deus. Se eu não fizer, eu acho que Deus não vai fazer. Se eu não colocar minha mão, eu acho que Deus não vai colocar a mão dele. Se eu não der um jeitinho aqui, um jeitinho ali, eu acho que Deus não é capaz de consertar essa situação para mim. Vocês estão entendendo, queridos? Que coisa incoerente é isso? O nosso Deus, Ele é todo poderoso. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele precisa que nós tenhamos fé para descansar nele. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dorme. Tem coisas, meus irmãos, que nós temos que dormir, descansar. Deus, eu confio no Senhor, e a tua palavra diz isso: aos seus Ele dá enquanto dorme. Descansar em Deus, crer no Senhor, Ele está no controle. Apesar da baderna que está no mundo, Deus continua no controle. Deus continua acima, soberano. Amém, meus irmãos? Fé para confiar em Deus. Eu acredito em Deus, mas não confia. Eu separo o meu dízimo, eu recebo meu salário, eu já nem conto com os 10%, meus irmãos. Eu nem conto, aquilo ali não é meu, aquilo ali é de Deus. Mas e se não faltar? Eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Eu já passei situação que eu não pude eu trabalhava com vendas, eu não tinha dinheiro para abastecer o carro. Fiquei 3 dias em casa orando, a Damares é prova disso, porque eu não tinha como trabalhar, não tinha como viajar. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar. E fiquei orando em línguas, confiando em Deus. Não é porque eu estou passando por uma prova, por uma situação difícil, que Deus me abandonou, não. Jesus disse na cruz: Senhor meu, por que me abandonaste? E Deus não abandonou ele, meus irmãos, não é verdade? Não é isso que Jesus disse na cruz? Olha só a situação que o Filho de Deus passou.
mas Deus não o abandonou. Então tem situações difíceis que nós passamos e nós dizemos: Deus meu, por que nos abandonaste? Por que me abandonaste? Não, Deus não te abandonou, faz parte do processo. Daqui a pouco vai aparecer vida em você, daqui a pouco vai ter vida nisso que você está passando, daqui a pouco a coisa vai mudar. Confiança em Deus. Será que é isso que tem que ser reparado nessa noite? Fé para vencer o medo de não dar certo, o medo de Deus se atrasar, o medo de Deus não vir socorrer, o medo das pessoas ficarem falando, o medo de as pessoas se afastarem de mim, o medo, vencer o medo de traumas passados. Eu passei por muita coisa lá atrás, hoje eu tenho medo, não consigo vencer isso. Será que falta fé para vencer os medos, os traumas que nós passamos? Se é isso que falta, meu irmão, Deus está aqui nessa noite, não porque eu estou falando, não porque eu estou sentindo, não porque eu estou vendo, mas porque a palavra dele diz, e ele é fiel. Deus está aqui, está operando na sua vida, e Ele vai te ajudar a vencer esse medo. Fé para superar a dor. O que te feriu que você não conseguiu superar? Que dor é essa que você não consegue superar? Mas eu não entendo, pastor. Queridos, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé compreendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Pela fé nós podemos entender, pela fé entendemos, pela fé nós entendemos, pela fé nós conseguimos avançar, compreendendo que Deus está no controle, que Ele pode curar essa dor, que Ele pode curar essa ferida. Pela fé eu posso deixar Ele mexer no meu machucado, passar ali o antisséptico. Para os mais antigos, o mertiolate vai arder, mas vai ser curado, e eu vou superar isso, a ferida vai ser fechada. Quantos já chegaram lá no pronto-socorro com machucado, com alguma coisa que aconteceu, e a enfermeira vem com aquela gaze cheia de iodo, ela molha o iodo assim, põe numa pinça assim, e vem, e não, parece que não está nem com a gente, e põe na ferida assim, e limpa, você trava as 4 rodas assim, para não falar palavrão, para não pegar ela para o pescoço, não é verdade? Para limpar a ferida, para sarar, para não infeccionar, para não piorar, não é verdade? Nós temos que crer que Deus, Ele vai mexer dentro de nós, e nós temos que abrir para Ele, deixar Ele mexer, e mesmo que aquilo ali doa por um instante, é para o nosso bem, é para que seja curado, para que não infeccione, para que não inflame. Fé para adorar no momento de dor. Quando o rei Josafá recebeu a notícia que havia um exército inimigo vindo em direção a eles, um exército enorme, gigante, muito maior do que o dele, ele vai atrás do profeta, o profeta dá uma palavra de Deus dizendo: olha, coloca os músicos na frente, coloca os levitas na frente da batalha, não coloque os soldados na frente da batalha, coloque os adoradores, fique atrás dos adoradores. E o que acontece? Eles adoram, dizem: Senhor, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora vamos para o campo natural, meu irmão. No campo natural, o exército inimigo está caminhando em minha direção, eles são muito mais poderosos, é igual a Rússia contra a Ucrânia. Vocês estão vendo a notícia? A Rússia contra a Ucrânia é pequenininha, não tem força nenhuma, a Rússia é gigantesca, está avançando. Sabe qual a palavra que Deus dá? Canta. Olha só, naturalmente, o que você ia fazer?
Está louco? Não é? Como assim canta? Eu preciso de um canhão aqui, eu preciso de um míssil, eu preciso de uma granada. Mas Deus dá a palavra: adore. Adore, sabe por quê, meu irmão? Porque a batalha é dele, porque ele é quem luta as nossas guerras. E o povo, e os levitas vão na frente. O Senhor é bom, e a sua misericórdia é para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E sabe o que acontece? Passa a noite, no dia seguinte, o exército vai lá ver o exército inimigo, e Deus causou uma confusão no arraial do inimigo, que eles, um contra o outro, se mataram. Um contra o outro se mataram. Às vezes nós estamos passando por dores, mas o que nós precisamos fazer é adorar o Senhor, que Ele vai lutar a nossa guerra, Ele vai na nossa frente, desfazendo as ciladas do inferno, desbaratando os inimigos. Será que falta essa fé? Será que essa fé foi embora? Será que essa fé foi danificada por algum motivo? Fé para adorar no momento de dor. Ou será que precisa ser reparado aquela fé para mover o sobrenatural? E quando ficava sabendo de alguma notícia ruim, de alguma possível notícia ruim, a gente fechava os olhos e começava a orar, e começava a declarar vitória, e começava a buscar Deus, e começava a dizer: não, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. Será que isso precisa ser reparado em nós? Para ver com os olhos do sobrenatural, para ter a visão do sobrenatural. Qual área da sua fé nessa noite precisa ser reparada? O que a caminhada trouxe de dano para a sua fé que hoje precisa ser reparado? Queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos adorar o Senhor. Queria que você fechasse seus olhos e se você não se encaixa em nenhuma desse tipo de fé que eu disse aqui, mas tem algo aí que você sabe o que é, e você sabe que precisa ser reparado, eu queria que você começasse agora a falar com Deus. O Espírito Santo, Ele está aqui, e Ele tem essas células estaminais, eternas, que repara o nosso organismo espiritual, e Ele está disposto a liberar isso sobre nós. Ele está aqui disposto a liberar isso sobre nós, sobre a sua vida. A fé na obra da redenção, será que isso precisa ser restaurada, reparada nessa noite? A fé que o seu pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus, e que Jesus pagou o seu pecado. Será que isso precisa ser restaurado? Você fica se culpando por algo que aconteceu, por algo que você fez, e você fica trazendo sempre isso à tona. Isso vem sempre na sua mente: ai, mas aconteceu isso por minha culpa, foi culpa minha, eu sou o culpado, eu sou a culpada. Será que é isso? Deixa eu te falar, o sacrifício de Jesus é maior, o perdão de Jesus é maior do que a sua culpa. Você pode nessa noite entregar para Ele, você pode nessa noite colocar isso nos pés dele, aí com seus olhos fechados, falando com o Senhor. Ele está aqui.
Queridos, a fé é para mover no sobrenatural, a fé é para alcançar pessoas. Será que você foi evangelizar alguém e você foi frustrado e depois disso você nunca mais falou do evangelho para ninguém? Deixa eu te falar uma coisa. No ano passado nós tivemos uma média aqui no núcleo de 35 pessoas. 35 pessoas. Na média, aqui cabe 60. Tem 60 cadeiras aqui. Mas nós podemos alcançar, se cada um de nós evangelizarmos, se cada um de nós conseguir uma pessoa no ano de 2022, nós conseguimos fazer esse lugar ficar com 70 pessoas. Pessoas que precisam de salvação, pessoas que estão perdidas, que não conhecem a Deus e que estão diariamente conosco. Será que essa fé ela foi minada? Será que você, por algum motivo, teve essa área da fé minada? No evangelismo mais, não falo de Jesus para mais ninguém, porque não deu certo. Eu preguei e não deu certo. Eu queria te desafiar nessa noite. Eu queria te desafiar a você trazer uma pessoa para a igreja, a você ganhar uma alma para Jesus, a você ter fé para ganhar uma alma para Jesus. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E o poder está dentro de nós. Não é você que vai convencer a pessoa, não é você que vai, não, é o Espírito de Deus vai convencer. O Espírito de Deus que habita dentro de você vai convencer a pessoa de uma forma milagrosa, de uma forma que você não espera, surpreendente. Será que é essa fé que precisa ser reparada na sua vida nessa noite? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, Deus. Não é pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu ouço, não é pelos meus 5 sentidos. Deus está além dos 5 sentidos. É pelo nosso espírito. Por isso, comece agora a falar com Ele: ó Jesus, gera fé no meu espírito. Gera fé no meu espírito. Eu quero crer, eu quero crer. Eu quero que minha fé nessa noite ela seja reparada. Eu quero que minha fé nessa noite seja restabelecida. Volte ao lugar de onde deve ser. Seja emendada, Senhor. Fale com Ele, meu irmão, minha irmã, enquanto nós cantamos essa música. Cada vez que minha fé é provada, Aleluia. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer.
vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Tem alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor, estava afastado e voltou, e ainda há questionamentos do seu coração, mas Jesus te diz nessa noite: olha para mim, não olha para os homens, não olha para quem te criticou, não olha para quem te julgou, olha para mim, olha para mim, olha para mim, o perfeito, o santo, e continua e permaneça, não desista da fé, não desista, não se afaste mais, continue caminhando, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Você pode cantar isso? Vou plantar e colher. Você pode cantar isso nessa noite? A cada dia vou viver. Diga isso. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. E rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Deus quer que você rompa em fé. Deus quer que você avance. Deus quer que você vá além. Deus tem muito mais para você. Sim, amém, sim. meus irmãos? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glorificar o nome dele. Em nome de Jesus. Aleluia.